Provérbios 29, 25. Vamos lá? Sabe, gente, desde semana passada, uma palavra vem no meu coração e eu queria ministrar sobre isso, sobre um conceito. Obrigado. Vou ficar um pouquinho. Obrigado. Quero ministrar sobre um conceito que o meu coração tem pegado fogo sobre isso. Quero falar sobre medo. Eu acho que nós estamos num momento em que o medo é um problema para muita gente. Eu acho que na nossa igreja, em específico, muita gente está aprisionado pelo medo que eu chamaria de medo nocivo. E eu vou falar sobre isso agora. O Salomão fala sobre o medo lá em Provérbios capítulo 29, versículo 25. Eu quero usar esse texto de forma introdutória. E eu creio que no nome de Jesus eu profetizo que ao final dessa palavra, muitos aqui vão tomar decisões na sua vida hoje. Muitos vão tomar decisões importantes na sua vida hoje. O meu coração tem certeza que existe um grupo de pessoas aqui que precisa fazer algo e que o medo nocivo, o medo paralisante tem feito um estrago, feito com que as pessoas fiquem onde estão. Provérbios 29, 25. Peço para você, abra o seu coração para o que eu vou falar hoje, porque eu vou ministrar, abra o seu coração. E lembre que o que a gente leva de uma palavra, de um culto, de uma reunião, não é o que a gente aprende, mas o que a gente decide. Então decida, ao final dessa palavra, decida algo. Provérbios 29, versículo 25 diz o seguinte: o medo do homem sempre arma suas ciladas, mas quem confia no Senhor vive em segurança. Vou repetir, o medo do homem sempre arma suas ciladas, mas quem confia no Senhor vive em segurança. Medo. Como vencer? E o que é medo? Assim, gente, se a gente for pensar, o medo em si não é ruim, é algo bom. Pelo contrário. Nós sobrevivemos como espécie até hoje porque nós temos esse gatilho importante e saudável que nos preserva, chamado medo. Se eu olho um lugar escuro, se eu olho um lugar ermo, eu falo assim, opa, não vou lá. Aquilo me protege. Se eu vou caminhar de um canto para o outro no Rio de Janeiro, de noite, o que a gente faz? Mãe da Mar no Rio. Eu vou chamar alguém para ir junto comigo. Eu não vou sozinho. Então nós andamos em grupo muitas vezes por causa do medo e pelo senso que nós temos de proteção mútua. Nós sobrevivemos como espécie até hoje porque nós tivemos esse lugar e esse sentimento chamado medo. O medo não é nocivo, não estou falando sobre esse medo. Não sei se vocês sabem, mas existe uma doença chamada analgesia congênita. Analgesia congênita. Há um tempo atrás saiu, inclusive, isso no Fantástico, falando sobre essa doença. E essa doença ela tem uma característica. É muito rara, mas as pessoas que têm essa doença, elas não sentem dor. Então, vocês imaginam, parece um negócio bom, imagina viver sem dor. Para a galera que está ficando velho, meu irmão, eu vou falar, é até um negócio bom. Eu estou com uma dorzinha aqui no calcanhar, meu irmão, que eu falei assim, cara, eu devo ter me contundido de alguma forma. Eu e minha fisioterapeuta já somos assim, praticamente melhores amigos, que eu não largo ela nunca mais. Porque não sara essas dores. Eu perguntei assim, mas o que está acontecendo, Glorinha? Que não sara essa dor. Daí ela virou para mim, ela tem intimidade comigo, que a gente foi meio que criado junto. Falou, você quer saber mesmo, amigo? Eu falei, pode falar, fala na lata. Ela falou, é porque tu tá ficando velho. Eu falei, graças a Deus não é por causa do peso, viu? Vocês pensaram que ia falar isso, né? Mentira. A verdade é assim, a gente pensa que é um negócio bom, um negócio de não sentir dor. Mas essa doença específica, as pessoas que têm essa doença, elas vivem muito pouco. Por quê? Porque elas não conseguem sentir o perigo. Daí você vai perguntar assim, mas o que a dor tem a ver com medo? Tudo. A dor é a mãe do medo. A dor faz com que uma vez que a gente sinta a dor, da próxima vez a gente não se expõe àquele perigo. Ou seja, o medo é provocado porque sentimos dor. A dor que dispara esse mecanismo de proteção chamado medo. Sem dor, que é a causa do medo, nós morremos rápido. A dor e o medo, elas são estratégias fundamentais para a sobrevivência. Tem gente que tem medo de andar
na rua num lugar perigoso. E quando a gente tem medo de andar na rua num lugar perigoso, isso nos faz evitar certos lugares. Ótimo. Medo saudável. O medo de ter um acidente de carro faz com que a gente aprenda e dirija com prudência. Ok, perfeito. O medo de ficar sem dinheiro me faz uma pessoa mais prudente nos meus gastos. E alguns maridos falam assim, Senhor, dá esse medo para minha esposa, no nome de Jesus. Mas algumas mulheres também falam agora, Senhor, que o meu marido escuta é para você. Cutuca ele aí agora. Amém, mulher? Olha, poucas mulheres. Ou seja, o problema aqui realmente são vocês, né? Estava em oração para Deus tocar. Está entendendo? Ou seja, o que eu estou falando para vocês é que o medo não é ruim. O medo é uma forma de eu pensar melhor, agir melhor, ter estratégias melhor para que eu preserve a vida. Mas, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, tem um medo ruim. Tem um medo que arma laços, que é isso que o texto fala, que Salomão fala. Um medo que arma ciladas. Agora, quando que o medo se torna algo ruim? E é esse medo que Salomão está falando. É quando o medo nos paralisa de forma patológica. Por exemplo, como eu acabei de citar, tem gente que tem medo de andar na rua. Por isso se protege, evita lugares desnecessários. Agora, não sair de casa com medo de andar na rua é paralisante. Essa é a diferença. Por exemplo, tem gente que tem medo de um acidente de carro. Isso faz com que a gente seja um motorista mais prudente. Agora, não pegar o carro com medo é um problema. Quantos aqui, e é o nome desse medo patológico que nos paralisa, a gente dá de fobia. Quantos aqui têm fobia de barata? Levanta a mão. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. É impressionante a quantidade de gente que morre de barata. Não morre ninguém de barata. Por que você tem medo de barata? Isso é fobia. Agora que vocês entenderam a piada, né? Quantos aqui tem medo de lagartixa? Rapaz, lagartixa é perigoso demais. Um perigo. Sim, lagartixa, meu Deus. A sogra do meu irmão tem um medo incrível de lagartixa, incrível. Porque quando era pequeno, os irmãos botaram a lagartixa, jogaram a lagartixa dentro da roupa dela. Maldade, né? Maldade. Então, de um lado, o medo é uma dádiva divina. É um lugar de preservação. E, por outro lado, esse medo se torna patológico. Por que se torna patológico? E isso aqui eu quero frisar. O medo patológico deforma o olhar. Não deforma a circunstância, não deforma a coisa. A coisa e a circunstância é a mesma coisa. O que é deformado no medo patológico é o olhar. O olhar olha diferente. O olhar de lagartixa vê um dinossauro. Mas é uma lagartixa. Não, isso é um ancestral do dinossauro. Vai me morder e me matar. É o olhar que é deformado. Não é a lagartixa. Lagartixa, meu irmão, tu pisa e acabou. Agora, o olhar é deformado. A realidade é a mesma. O que nos trai é como passamos a olhar para aquela realidade. O medo patológico nos faz adoecer o olhar. O olhar que fica doído, adoecido. O medo, se descontrolado, impossibilita o sujeito para as batalhas da vida sem antes mesmo a tê-las lutado. Nós perdemos antes de entrar na arena. Por quê? Porque eu vejo um dinossauro no lugar de uma lagartixa. Eu vejo uma super barata no lugar de um baratinha. O olhar é deformado. Agora, uma curiosidade, não sei se vocês sabem, na Bíblia, existe uma expressão que é repetida 366 vezes. Sabe qual é? Não temas. Engraçado que Jesus colocou até o ano bissexto, né, no negócio. Entendeu? Não temas. É como se Jesus estivesse falando para si, Deus estivesse falando para a gente assim, sabe? Calma. Eu sei exatamente o poder que o medo pode aferir aquele que o deixa paralisar de forma que não era para paralisar. É como se Deus estivesse falando assim, ó, eu sei o poder que o medo pode produzir em você, por isso não temas. Esse não temas é um verbo, ou seja, é avance.
Aí eu te faço pergunta, não temas é não sinta medo? É isso que o texto está falando? Hein? Não, óbvio que não. Não temas não permita que o medo te impeça de realizar o que você tem que realizar. É diferente. O medo, como já disse, é algo bom. E existe o medo paralisante, o medo fobiático, que esse aí é o pior dos medos que a gente pode ter. Engraçado, aquilo que nos preserva é aquilo que pode ser o nosso próprio algoz. Dependendo de quando nós olharmos. Sabe, se eu me paraliso, eu deixo de experimentar 3 coisas que são imprescindíveis na vida humana. Eu deixo de experimentar a condição de ter, eu deixo de experimentar a condição de ir, e eu deixo de experimentar a condição de realizar. E por causa disso, você deixa de ser o que deveria ser no Senhor. Você vive uma vida diminuída ante o que Deus sonhou para a sua existência. Por isso, essa palavra de hoje é central para muita gente aqui. Porque tem muita gente que não consegue discernir o que é medo de preservação e o que é medo de sucumbir, de te fazer, inclusive, ficar entravado e não conseguir prosseguir na vida. Eric, me ajuda, dá um pouquinho de retorno para mim, Eric, só para eu não ter que gritar muito. E aí eu venho te perguntar, antes de eu começar a falar como a gente vai vencer o medo, como é que está a tua vida hoje? Você consegue identificar o que é fobia e o que é medo? O que é preservação e o que é destruição? Nós estamos diante de 2 polos. O medo é uma ferramenta, gente, que pode ser usado para o bem ou pode ser usado para o mal. Como é que está a sua vida hoje? Você consegue discernir nas diversas áreas? Como é que está a sua vida familiar? Como é que está a sua vida profissional? Será que você está sendo pago para viver o sonho de alguém? Ou Deus tem sonhos para você e que você, por medo, não consegue avançar? Como que está a sua vida? Como é que está a sua vida ministerial? Será que a sombra do que aconteceu na sua história fez com que hoje você falasse, eu vou sentar no banco da igreja, vou curtir o cineminha, no escurinho do cinema e ponto final? Será? Como que está? Você está feliz com o que você faz? Porque o medo te impede de fazer. Você está feliz com para onde você tem ido? Porque o medo te impede de ir. Você está feliz com o que você tem? Porque o medo te impede de ter. Você está feliz e vivendo no centro da vontade de Deus? Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. O medo é um companheiro da nossa vida para o resto da vida. Basta usarmos ele para o bem, para a preservação, ou para o mal, para a destruição. Eu vim falar sobre esse medo da destruição hoje. Esse que tem impedido de muitos viverem aqui o centro da vontade de Deus. E eu percebo isso, gente, para mim, isso é tão claro dentro de mim. Semana passada, quando eu pude participar do Vida Vitoriosa e chegar na igreja, o que o Senhor revelou no meu coração é quanta gente tem aqui que só está vivendo, mas tem medo de tomar o próximo passo. Apesar do que Deus está fazendo no nosso meio, tem medo de tomar o próximo passo. Você deve estar se perguntando, como vencer? Tudo bem, pastor, eu entendi que o medo eu tenho que discernir. É paralisante ou é um preservativo, uma preservação? É destruidor ou me preserva? Como eu venço o medo que me destrói? Eu queria usar o exemplo do pai da fé, Abraão, para ver como ele venceu o seu medo, quais foram os 2 parâmetros que ele usou para vencer o seu medo, e que isso sirva como lição para a gente, para que hoje, no nome de Jesus, a gente lance mão do medo. Não é lançar mão do medo, porque ele não vai embora, mas use o medo para a preservação e não para a nossa destruição. Amém? Então vamos ao texto. Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3. Gênesis 12, de 1 a 3. Vou ler esse texto. Então o Senhor disse a Abraão, olha o chamado de Abraão aqui. Sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Abraão estava com medo ou não estava? É óbvio, mudança. Qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de transformação gera medo, insegurança, medo do futuro. E a gente vai aprender, inclusive, que esse medo no Senhor é, inclusive, o que gera dependência dele.
Mas a pergunta que a gente faz, como que aconteceu aqui com Abraão? Deus chegou para Abraão um dia e falou assim, Abraão, eu tenho algo para você. Sua vida está muito organizada. E é geralmente assim, porque os que são guiados pelo Espírito são que nem vento. Só para aqui, só para ali. É um constante vir a ser, gente. E Deus chegou para Abraão e falou assim, eu tenho algo novo para você. Se você sai da sua terra, mas Deus, eu vou para onde? Não importa para onde você vai, você só tem que sair sabendo que eu vou estar com você. E você vai diante de um propósito, de uma promessa. Você vai ser pai de multidão. Eu vou estar com você e algo você vai atingir. E a gente aprende algumas coisas importantes com esse texto. Que se vence o medo paralisante, a primeira coisa, tomando uma atitude de fé. Primeiro, não é só tomar uma atitude. Em segundo, não é só tomar uma de fé. Nós também temos que saber o que é tomar uma atitude e o que de fato é ter fé. Olha o que está acontecendo aí no texto. Se vence o medo, e é isso que o texto fala, com movimento, tomando uma atitude. E o Senhor disse para Abraão, saia da sua terra. A primeira coisa que nós temos que entender para vencer o medo é o seguinte, ele é um companheiro, ele não vai nos deixar, eu vou me movimentar. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão, assim como todos nós, tinha medo. Receios, medo do novo, medo de errar, medo de estar escolhendo o pior caminho, medo de mais uma vez ser reprovado diante dos homens e diante de si. Tem gente que tem medo de si. Por isso não faz com medo de si. Mas Abraão, o pai da fé, entre o medo e uma palavra de ordem de Deus, sai da tua terra, ele ficou com a palavra de ordem de Deus, com medo e tudo. Isso aqui é maravilhoso. Nós escutamos umas palavras, nós escutamos uma palavra de Deus, nós percebemos o movimento de Deus e obedecemos. Aí eu te faço a pergunta, nós obedecemos sem medo? De jeito nenhum, óbvio que não. O medo é saudável, como já foi falado. O medo nos protege na sua medida. O medo é amigo, desde que ele não vire paralisia, fobia, desde que ele não nos paralise. Se vence o medo com uma atitude de fé. Primeiro passo, nós precisamos agir, gente. Mas aí vem a atitude de fé. E o que é fé? A gente precisa ressignificar o que é fé em nós. Para entender sobre qual fé nós estamos falando e o que é fé mesmo diante de Deus, o que é crendice de fato. O que é fé? A sabedoria popular, ela vai dizer que fé é acreditar muito em alguma coisa, que alguma coisa vai acontecer. Tipo assim, caramba, eu tenho fé e eu mentalizo que esse emprego é meu. Ah, recebo. Ou eu olho para uma menina e falo assim, eu tenho fé minha, vai. Tem um monte de mulher aqui que fala assim, esse varão é meu, recebo. Ana, pô, se fosse assim, gente. Se fosse assim, sabe? Nós confundimos fé com o fato de que Deus vai fazer o que a gente quer que Ele faça. E por isso que nós pensamos que uma pessoa de fé é aquele que consegue tirar de Deus as coisas. Como se Deus estivesse com a mão fechada assim e não quisesse nos abençoar, sabe? E o homem de fé é aquele que consegue abrir a mão de Deus. Ou seja, quantos aqui já escutaram essa expressão? A fé move a mão de Deus, abre a mão de Deus. Gente, isso não é fé, isso está mais para feitiçaria. É ou não é? Não faz mais sentido, como se Deus não quisesse abençoar e nós, através de poderes sobrenaturais, abríssemos a mão de Deus para que Ele pudesse nos abençoar. Eu não quero um Deus assim que não quer me abençoar. Que é isso? Você está louco, sabe? Você percebe o que está acontecendo aqui? Isso não tem nada a ver com fé, parece mais com feitiçaria do que fé. O que é fé, de fato, e o que é termos uma atitude de fé? Nós precisamos ressignificar o que é fé. Preste atenção. E aqui é o princípio. O que é fé? Fé é confiar em Deus e ir. Ponto final. Deixa eu explicar melhor. Fé é confiar em Deus e não no que Deus vai fazer. Calma. Vou explicar, vai melhorar. Uma vez uma moça jovem chegou para o pastor e falou assim, pastor, eu vou casar com meu marido, já estou prestes a casar, mas eu tenho algo para falar para você. Meu marido é um pouco violento. Aí o pastor virou para ela e falou assim,
quantas vezes ele te bate por semana? Ela falou, algumas. Imagina, o noivo dela ia casar com o menino. A moça faz a pergunta para o pastor assim, pastor, mas você acredita que Deus pode mudar a vida do meu noivo? O pastor respondeu para ela assim, acredito, mas acreditar que Deus pode é diferente de acreditar que Deus vai. Calma, vou explicar. Acreditar que Ele pode é confiar em Deus. Acreditar que Deus vai fazer o que nós estamos falando que Ele vai fazer, eu não encontro isso na Bíblia. Vou repetir e vou melhorar a minha explicação. Fé é confiar em Deus. O que é confiar em Deus? É confiar no caráter de Deus, na bondade de Deus. Deus é bom e Ele não dá pedras aos seus filhos, Ele dá pão aos seus filhos. Preste atenção nisso. Tomar uma atitude de fé é irmos, avançarmos acreditando que Deus não dará pedras ao invés de pães aos seus filhos. Deus é bom e ponto final. Preste atenção no que o autor de Hebreus fala no versículo 6 do capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha que ele continua aqui, a parte B, ó. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É o seguinte, Deus manda aí, a gente vai, sabendo que não é que a gente vai abrir a mão de Deus para ele fazer o que ele tem que fazer, é saber que ele vai com a gente e ele nunca vai dar pedras aos filhos, sempre vai dar pães, ele vai fazer o que há de melhor, é recompensador para nos dar o que Ele quer. Ter fé é avançar e rompendo o medo, confiando no caráter de Deus. Deus é bom, Ele é galardoador e recompensa aqueles que o buscam. Por isso se vence o medo tendo uma atitude de fé. E ter fé é calar o medo e avançar e confiar no caráter de Deus e na provisão de Deus, sabendo que Deus cuida de nós e nada do que nos é necessário vai nos faltar. Ter uma atitude de fé é se mover por uma palavra. E aqui eu quero destacar um outro princípio. Ter uma atitude de fé é depender do caráter de Deus e não da ação de Deus. Vou repetir. Tá difícil, gente? Não, né? Espera aí. Ter uma atitude de fé é depender do caráter de Deus e não da ação de Deus. Semana retrasada falei sobre um texto que Jesus acalmou o mar, lembra? Jesus chegou, estava de um lado do mar da Galileia e falou, passemos para outra margem do rio. Marcos capítulo 4. Jesus falou, passemos para outra margem. Se colocou dentro do barco junto com seus discípulos e foi tirar uma soneca. Fechou o tempo. Quando o tempo fechou, o raio começou a cair. Os discípulos acordaram Jesus e falou, mestre, nós vamos morrer. Aí Jesus acorda naquela loucura que estava, na tempestade, naquela doideira. Vira para os seus discípulos e fala assim, por que vocês têm medo? E ele falou, vocês têm que ter fé. Medo versus fé, medo versus fé. Jesus levanta, acalma o mar, dá uma ordem ao mar. Ali o mar se acalma, os pássaros voltam a cantar. Voltamos ao tema, ao ponto central que está sendo trabalhado. O medo se vence com uma atitude de fé. E ter uma atitude de fé é depender do caráter de Deus e não da ação de Deus. Quer ver? Vamos pegar isso aqui como exemplo. O que Jesus falou para os seus discípulos antes deles irem em direção à tempestade? Jesus falou assim, ó, passemos para outra margem do rio. Ou seja, se Jesus disse isso, qual era o destino dele, gente? A outra margem do rio. Aqui eu destaco o princípio. A única coisa que Deus pede para mim e para você hoje é confie em mim. Na minha palavra para te movimentar. Passemos para outra margem do rio. Lembra que nessa movimentação teve tempestade, nessa movimentação teve quase morte, mas tome uma atitude confiando no caráter de Cristo. Porque se Ele falou que você vai para outra margem, se Ele disse que você vai chegar lá, você não precisa de mais nada. Você só precisa ir. Ter fé é confiar no caráter de Deus e não na ação de Deus. A fé não move a mão de Deus. A fé é a certeza que nós vamos com um Deus de caráter que dá pães aos seus filhos e não pedra.
Isso muda muito. Isso nos tira de uma religião feiticeira para uma religião de relação. A única coisa que ele pede para você hoje é: não deixe o medo te paralisar. Saia do seu lugar. Vamos para outra margem? Vamos. Então nós vamos, no nome de Jesus. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E aí eu te pergunto, qual é a palavra que você já recebeu de Deus, mas que o medo tem te impedido de vivê-la? O que de verdade tem te paralisado para viver tudo que Deus tem para você? Meu querido, minha querida, vença o medo. Ah, o meu casamento acabou, eu não tenho mais o que fazer. Ei, começa outro. Veja no Senhor, avança. Ou melhor, se existe possibilidade de recomeço, vá lá e conversa. Vá atrás. O que não pode é a gente se parar em relação a isso. Deus é pai. Ele não dá pedras aos seus filhos. Ele dá pães. Confie no caráter de Deus. Mas o que Ele pede para você é: não se deixe paralisar pelo medo. Esse medo faz com que você perca as lutas sem tê-las lutado. O que você tem que começar? O que você tem que fazer? No nome de Jesus, vença o fato de ter que se refazer. Tem tanta gente aqui que precisa começar de novo, mas continua insistindo, seja num trabalho. O cara está lá no trabalho, meu irmão, você está sendo pago para viver o sonho do outro, como falei no início hoje. Talvez o Senhor esteja hoje aqui te mostrando um caminho, um lugar para você ir, para você empreender, para você fazer, para você conquistar, mas você fica com medo de ir. Meu querido, nós só temos uma vida. O que Deus tem para a tua vida? O que hoje você precisa decidir? Até porque nós levamos de um lugar como esse, de um lugar profético como esse, da palavra do Senhor, aquilo não que nós aprendemos, mas o que nós decidimos. Enquanto falo algo para você, nesse momento, e começo a aplicar, o que Deus traz ao seu coração? Que está parado, você deixa do lado, coloca do lado, mas aquilo te consome emocionalmente. Mas hoje, no nome de Jesus, vença esse medo para viver o centro do que Deus tem para você. Ele já lhe promete: eu vou com você e não te dou pedras, tirarei pão, confie. O que você precisa vencer hoje? O que você precisa se refazer? O que você precisa encerrar como ciclos? Porque na vida é assim, todo encerramento de ciclos traz em si lutos e traz em si nascimentos. Quando eu encerro um ciclo, eu para frente, o que eu vou construir, eu tenho um nascimento de coisas novas, mas para trás eu deixo pessoas, deixo circunstâncias, deixo histórias. A pergunta que eu te faço: quantos são fiéis às tragédias do passado e não conseguem viver o que é novo no Senhor? Ah, eu vou estar traindo fulano. Ah, eu vou estar traindo ciclano. Meu querido e minha querida, o que não recicla morre. O que não vai para frente, a gente não consegue simplesmente refazer. A lagarta vira borboleta, a cobra toca de pele. Isso é normal, isso é natural. O que você precisa fazer hoje? Se inscrever na academia? Então se inscreve. Amém? O que você precisa fazer hoje? Ir para o médico, porque tu está adiando pra caramba o médico. Tu acha que sempre a tua saúde é a última coisa que você tem que fazer? Cara, cuida da sua saúde no nome de Jesus. O que você precisa fazer hoje? Ir num psiquiatra. Psiquiatra não é médico maluco não, gente. Vá! Tome remédio. Jesus falou: os sãos não precisam de médicos. A antítese dessa frase é: então os que não são precisam. Vá! Tome ação. Coloque algumas paredes no chão para construir uma nova edificação. Tenha coragem de viver. Vença o medo. E vencer o medo é ter uma atitude de fé. E andar em fé é confiar em Deus, sabendo que Ele é bondoso. E quando caímos nos braços dEle, caímos para cima. Porque Ele nunca vai dar pedras aos teus filhos. Fé é acreditar no caráter de Deus. Deus é amor. E Ele se manifesta em amor. A experiência de andar em fé é dizer o seguinte: Senhor, eu não me enxergo, eu não enxergo amanhã, eu não sei qual é a solução para essa realidade, mas hoje eu escolho andar pela sua palavra, porque eu confio em Ti. Então,
A experiência de andar em fé, portanto, é precedida por uma profunda experiência de fracasso. Porque eu não consigo ver o amanhã. Eu não consigo ver para onde eu estou indo. É circundado por uma profunda experiência de impotência. Por isso, gera medo. E a palavra que pega fogo no meu coração hoje, é que eu vim te dizer aqui não deixa o medo te paralisar. Tem muita gente aqui que está vendo o que Deus está fazendo, que está vendo Deus agir na história, mas acha sempre que isso é com o outro. Não traz para si. Tem gente aqui que tem muito para ver com o Senhor, mas tem se boicotado por causa da história, por causa de resoluções. Mas eu te falar hoje algo aqui, meu querido, vem comigo, pega o teu medo do lado, coloca o teu medo na esquerda, mas sabendo que eu vou caminhar contigo à sua direita, eu não te deixarei só. Venha! O medo do homem sempre arma as suas ciladas, mas quem confia no Senhor vive em segurança. Mas pela palavra e companhia do Senhor, no nome de Jesus, escolha avançar. Como se Deus chegasse para mim, para você e falasse assim, vem cá, o que você gostaria que acontecesse na sua vida? Você pode me narrar? E a gente começa a descrever. A gente começa a orar, a falar os nossos sonhos. E enquanto você escreve a sua vida ideal, o pai olha para o filho olha para o pai e começa a rir. Vocês já viram um meme daquele do Jesus do The Chosen, que ele fica rindo assim, Jesus rindo das minhas coisas? É exatamente isso que acontece. E o pai começa a rir daquele negócio e fala assim para a gente, mas vem cá, não é possível, é só isso mesmo que você pensa sobre você? Daí a gente fica até meio triste com Jesus, falando, eu estou fazendo o meu melhor, pô. E daí o Espírito Santo olha para o pai e fala assim, pai, tenha calma com esse menino, tenha calma com essa menina. Ele ainda não ouviu que as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o seu coração, são as coisas que nós temos preparados para ele. E daí Jesus vai virar e falar assim, calma, pai, ele ainda não entendeu que nós somos poderosos para fazer infinitamente mais do que ele pediu ou pensou. Esse é o nosso Deus. O nosso problema não é que nós temos sonhos demais, gente. O nosso problema é que nós temos sonhos de menos. Nós não sabemos nem orar. É isso que diz o texto bíblico. Nós não sabemos sonhar. Os sonhos que Deus tem para a gente são reservados, são muito maiores do que os nossos. A única coisa que Ele nos pede hoje é não se deixe paralisar pelo medo e pela sua incapacidade de sonhar. Tome uma atitude de fé hoje. Vá. Diga sim para algumas pessoas. Vá. Diga não para algumas pessoas. Vá, não tenha medo da vexação social. Gente, viver é uma exposição. Vá, comece um negócio. Vá, saia do sofá e para de assistir série de Netflix. Para de assistir Dexter. Para de assistir o quê? The Walking Dead, ó Deus falando aí, ó. Para de assistir, sai desse sofá. Vai lá, conversa com aquela pessoa que você fala, a culpa foi dele mesmo, eu não vou. E ponto, vai lá. É o que o texto bíblico fala. Se teu irmão tem alguma coisa contra você, vai se reconciliar. Vá. Vai, começa a cuidar da sua saúde. Jeremias já falou e fala para a gente hoje aqui, eu sei que Deus precisa falar isso para alguém, recebe essa palavra. Pois eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fins que esperais. Hoje é dia de mudança, e preste atenção nisso, aquilo que não muda morre, eu já falei isso. Tudo que não muda morre. Tudo que não muda morre. Outro dia, uma ovelha veio falar sobre, não foi comigo não, aconteceu com outro ministério. Chegou no final e falou assim, pastor, tem que falar um negócio para você, não me leve a mal, pastor. Mas assim, já não se fazem mais pastores como antigamente. Imagina o pastor recebendo isso aí.
Que legal. Aí o pastor devolveu de forma tão bonita para ela, falou assim, minha irmã, a senhora tem razão, mas eu vou corrigir só uma frase, uma palavrinha sua. Não se fazem mais pastores como antigamente. Não se fazem mais pastores para antigamente. Não estou dizendo que o evangelho não seja o mesmo é o mesmo. Mas a gente muda. A sociedade muda. A vida muda. Se a gente não se renova, a gente pode estar comunicando com o passado, mas não se comunica mais com o presente. O que você precisa mudar? Aquilo que não muda morre. E Deus é o grande promotor de mudanças na nossa vida. Não somos nós que estamos mudando. Deus é o grande promotor de mudanças. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Esse verbo no grego é um gerúndio. Vai se tornando nova criatura. Se alguém está em Cristo, está em constante mudança. Se tudo que não renova, se tudo que não muda, é só isso que acontece, a gente não renova e não muda, a gente morre. E a gente só resolve isso de uma forma, indo em direção ao novo, do que Deus tem para a nossa vida. A única coisa que você precisa hoje é vencer o seu medo de ir. Ou seja, você só morre quando você deixa o medo te paralisar. E eu falo para você, aceite que o medo é o companheiro da sua caminhada, mas que ele não é o seu agente paralisador. No nome de Jesus, tome uma atitude de fé hoje. Pare de se boicotar. Número 2, e já estou acabando. O grande antídoto contra o medo, primeiro, é ter uma atitude de fé. E segundo, é ter um propósito. Isso eu achei demais. Olha o que diz o versículo 2, lá do chamado de Gênesis de Abraão. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei você famoso, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Sabe o que Deus fala para Abraão? Deus fala para Abraão assim, Abraão, eu tenho uma coisa para você. Mas você só consegue vencer o medo partindo de 2 parâmetros. Primeiro, vá para a terra onde eu te mandar. Mas para onde? Só vá. E segundo, você precisa entender que você não vai à toa. Você tem um propósito no seu id. O grande instrumento de Deus para nos fazer avançar e vencer o medo é nos engravidar. É nos fazer sonhar com algo que é maior que a gente. E o que Deus faz? Ele nos engravida de uma vontade incrível de vencer. E quando a vontade de vencer é maior que o medo nosso de fracassar, então nós estamos prontos para a batalha. O que nós alimentamos vai fazer com que a nossa paralisia seja vencida. Se nós temos um propósito no que nós vamos fazer, e a nossa vontade de vencer, de ir em direção àquele propósito, é maior do que o nosso medo de fracassar, nós conseguimos levantar o nosso corpo de onde a gente está e irmos em direção ao que Deus tem para a gente. Olha, o propósito que vai te levar para lá com medo e tudo. Muitos têm acompanhado a transformação da Priscila, minha esposa aqui. A minha esposa, quando ela engravidou do Theo, ela chegou a pesar mais de 100 quilos. Sim, mas isso hoje é bom, porque ela conseguiu vencer isso tudo. E a minha esposa sempre foi uma atleta. E ela falou assim, eu tenho um sonho, meu sonho é fazer uma maratona. Vai correr 42 quilômetros. Aí a Priscila começou a se tratar. Começou a ir e tal, colocou um propósito no coração dela e foi. E começou a correr, e começou a fazer isso. Correu 1 quilômetro, correu 2 quilômetros. Daí, depois que ela venceu essa fase da maratona, ela falou assim, eu já sei, agora eu vou fazer um Ironman. Você imagina, gente? Ironman é um negócio sinistro. São 3 quilômetros e tanto de natação, 190 quilômetros de bicicleta, 180 de bicicleta, quilômetros de bicicleta, gente. E depois que fez isso tudo, depois ainda correu uma maratona de 42 quilômetros. Aí ela falou, será que eu consigo, amor? Eu falei, meu irmão, consegue. Daí ela falou assim, amor, você me acompanha? Eu falei, no final eu vou estar lá assim, ó. Prometo para você, eu vou estar, Priscila. O pessoal vem falar comigo assim, ó, pastor, Priscila está aí, meu irmão.
voando, pô, magrinha, tal, e você? Eu falei assim, eu já falei, o pessoal tá enchendo a paciência com isso, eu já falei pra Priscila assim, meu amor, trate de engordar que eu não tô aguentando mais. Aí ela, lógico, com medo, gente, fazer um Ironman não é negócio fácil, não. Com medo, sabe o que ela fez? Já sei o que eu vou fazer, eu vou me responsabilizar, eu vou ter um propósito com isso. Aí ela começou a botar o diário de treino dela no Instagram, vocês acompanham aqui, acompanham a Priscila. Ó, hoje estou fazendo tal coisa. Você sabe por que ela está fazendo aquilo? Ela não está fazendo aquilo para mostrar para a pessoa, até ajuda, porque motiva pessoas. Mas ela está fazendo aquilo para dizer, eu tenho um objetivo e eu me responsabilizo socialmente. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou levantar da cama cedo e eu vou atrás. Gente, o que nos faz vencer o medo é o propósito. Se temos um propósito, conquistamos. Quando nós vamos fazer uma viagem, que é o que estava acontecendo aqui com Abraão, Abraão foi chamado para fazer uma viagem. Ou seja, vencer o medo, vá para a terra onde eu te mandar. Nós temos que ter 3 razões para fazer uma viagem. A primeira razão é o destino, é onde? A segunda é o propósito, é o quê? E a terceira é a companhia, é quem? Na viagem que Deus mandou Abraão fazer e que manda eu e você fazer, tem um desses parâmetros que nunca vai ter. Sabe qual é? É o onde. Deus sempre vai te mandar a companhia, que é o quem, e sempre vai te falar o propósito, que é o quê. Mas você não precisa do onde. Não é que você não precisa do onde, não, gente. Nós nunca vamos ter o onde. Para nós irmos em direção ao que Deus tem para a gente, nós nunca teremos onde. Nós só teremos dentro de nós um propósito. Aonde a gente vai chegar, nós nunca vamos ter, que inclusive é a forma e o instrumento que nós temos de depender dele. Abraão não sabia o onde. O que ele sabia era o propósito e quem estava com ele. O Senhor estava com ele, e isso já lhe bastava. E se ele não sabe para onde ia, ele não tinha um mapa. Ele tinha que ficar perguntando toda hora, e agora? Eu vou para onde? Vou para onde? Vou para onde? Que é normal, que é o que acontece com a gente. Quando a gente não sabe para onde vai, a gente sabe até quem vai. E a gente sabe o que, para onde que a gente está indo, não. O que a gente vai fazer, que é o propósito, mas não sabe o onde. A gente precisa ficar perguntando, é a forma de dependermos. Outro dia conta a história que uma pessoa foi pegar um táxi e ele não sabia o lugar. Ele só entrou no táxi e falou assim, o taxista falou, vamos para onde? Ele falou assim, não, só segue que eu vou te direcionar. Aí o cara continuou seguindo. Daqui a pouco ele virou assim e falou, não, vira direita aqui. Daí o cara, o taxista começou a falar assim, vamos para onde, senhor? Você pode me dizer o endereço? Não, só segue. Daqui a pouco ele virou, vira à esquerda aqui agora. Daqui a pouco, cara, vira à direita aqui agora. Daí ele parou o carro e falou assim, por favor, você pode me dizer para onde eu vou? Você pode me dizer o endereço? Ele falou, eu não sei, eu só sei chegar. Vai. A verdade é que a gente é muito igual esse taxista, a gente precisa do controle. A gente precisa ter o controle. A gente gosta de saber o endereço. Mas, gente, com Deus não funciona assim. João 3,8. Os que são guiados pelo Espírito são como o vento, que não sabem nem de onde vem, nem para onde vão. Nós temos que entender que o medo vai estar ali sempre. Inclusive, esse medo saudável nos gera dependência dele, porque ele vai, e ele já tem um propósito para a gente. O que a gente faz? A gente levanta e vai, com medo e tudo. O onde nunca vai estar explícito. E hoje eu falo algo para você, no nome de Jesus, o Senhor te chama, saia da sua terra, com medo mesmo, vai porque eu tenho um propósito para você, em ti serão benditas todas as famílias da terra, no nome de Jesus, vença o medo e vá mesmo sem saber o onde, mas na certeza do seu propósito e de que Ele sempre estará contigo. Deixa eu fazer uma pergunta, qual a luta que você tem que lutar hoje? Qual luta que você tem que lutar que você resolveu não lutar? Qual é o propósito que você tem de vida? Qual é? Qual é o propósito que você bota no Instagram lá hoje? Ó, vou cumprir tal coisa. Não estou dizendo que você tem que colocar, não. Mas aquilo que você se responsabiliza socialmente, você fala assim, cara, é isso aqui. Porque o que vence o medo é o propósito. Eu já tenho um propósito. Quer saber qual é o meu propósito? O meu propósito é construir uma igreja.
Lógico que eu não estou falando de uma igreja de tijolos. Eu estou falando de me deixar gastar pelo evangelho. Saber que a igreja de tijolos é um propósito, sim. Isso me faz levantar da cama todo dia e falar assim: hoje vai ser um dia de vitória. Senhor, eu tenho medo do que vai acontecer. Senhor, eu tenho medo dos nãos que eu vou receber. Senhor, eu tenho medo das portas fechadas que eu vou receber. Mas eu vou em direção às portas do inferno, sabendo que elas não prevalecerão contra mim, porque o Senhor é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Preste atenção nisso, eu tenho propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Para um cristão, propósito e ir é a mesma coisa. Inclusive a gente chama o nosso propósito respondendo ao id. Mateus capítulo 28 diz isso para a gente. Ele fala assim: você que disse sim para Jesus, você vai agora por todo mundo, você prega o evangelho, você ensina a guardar o mandamento, você batiza, você faz-se presente como quem é Deus para a humanidade. Ou seja, se você é de Cristo, o teu propósito tem a ver com inclusive o teu ir. Nós já sabemos. E o que eu peço hoje para você, meu querido, diga sim ao seu chamado. Esse é o único jeito de vencermos o medo e avançarmos para o centro da vontade de Deus. Olha, gente, o que Deus está fazendo no nosso meio. Olha quantas pessoas têm chegado e dito sim para o que Deus tem feito. Olha o coração aquecido. Meu querido, eu não sei qual é a sua história. Você tem caminhado aqui um tempo. Alguns têm caminhado aqui, quantos aqui temos medo? Porque o nosso passado, a nossa história pregressa, muitas vezes nos toliu, tivemos dificuldades. Eu falo um negócio para você, meu querido, vença o medo de romper a sua história, do seu passado, para viver algo novo com o Senhor. Qual é o medo que você tem trazido para cá? Hoje é dia de vencer o medo. Eu tenho que falar alguma coisa para você, meu querido, os campos estão brancos. Diga sim a cuidar de pessoas. Diga sim a abrir a sua casa. Diga sim a liderar a gente. Diga sim a ser líder de célula. Diga sim. Ai, mas pastor, já me frustrei tanto com isso. Ai, meu pastor, as pessoas me usaram. Eu não estou dizendo que isso não pode não ter acontecido. Meu querido, viver isso. Agora, ou a gente pode ser sucumbido por um medo que nos paralisa, ou a gente pode escutar a voz do mestre, que já nos disse: vá, que eu vou com você, e dizer: eu vou com medo mesmo, mas eu vou. Diga sim a cuidar de pessoas. E não vou te enganar, você vai fracassar. Eu já fracassei e vou continuar fracassando. É assim mesmo. Deus não nos pediu perfeição, Ele pediu o nosso sim. Sai da sua terra, é isso que Ele pediu. Vá, saia da sua parentela, eu te farei pai de grande nação. Gente, é baseado num chamado, num propósito. E o onde? O onde pouco importa. Ele nos prometeu que estaria conosco. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Gente, quanta gente que aqui eu conheço, que começa a desempenhar coisas no Senhor, com um propósito lindo, começa a acontecer, acontece um negocinho na vida do cara, e ele fala: não, isso não é para mim. Aí fulano já me traiu, aí já me machucou, já aconteceu. Gente, olha só, parece que tem medo de altura. Olha só, gente, você não vai estar pronto para dizer sim para Deus. Sabe por quê? Sempre vai ter coisa para corrigir e sempre vai ter um medo de fracassar. Posso te pedir um favor? Confia na palavra do Senhor, não nos seus sentimentos. Diga sim. Diga sim. Quanta gente hoje aqui precisa dizer sim. Gente que começa, que é incrível, que tem talento, que não sei o que, daqui a pouco chegou e faz um negócio. Não quero mais para mim, isso não é para mim, larga. Lógico, a sua história te machucou, ok. A sua família te machucou, ok. A sua igreja anterior te machucou, ok. Tudo certo, isso tudo está dentro do pacote. Mas saiba de um negócio: estando em Cristo, há a possibilidade de um novo começo. Diga sim. Diga sim ao que Deus já disse para você dizer sim. Você não precisa de um chamado espiritual. Deus já te falou, é para você ir, é para você pregar o evangelho. Diga sim. Mas eu tenho medo do novo. Pastor, como é que eu vou fazer com o novo? Diga sim ao novo. Uma rotina nova se estabelece, é difícil no início. Sabe, gente, olha só.
Vou explicar, a metáfora que eu tenho para trabalhar com o novo é o seguinte, e isso é vencer o medo. Nós temos uma tangerina. Qual é o melhor lugar para a gente abrir a tangerina? Não, para descascar a tangerina, vai. Hã? Não, para descascar, gente, vai abrir a casca no meio. É em cima, mas tem um lugar melhor em cima. Qual que é? O caule, não é? Vocês não concordam comigo? Ali é o lugar mais fácil para furar ou o lugar mais difícil? O mais difícil. Mas se você fura do outro lado é mais fácil para furar, certo? Só que depois, para continuar descascando, é mais difícil. Ok? No lugar de cima, se você fura primeiro em cima... Gente, eu sou botânica, meu irmão. Vocês estão o quê? Vocês estão... não vou falar que não é botânica, é a comida. Eu sou esse cara que come, sabe tudo de comida. Eu gosto muito de tangerina. Em cima, o primeiro furo no caule é o pior de todos. Mas depois ela praticamente desmancha na tua mão. Essa é a metáfora de vencer o medo da forma certa. O primeiro furo é difícil, mas depois você irrompe o novo de Deus na sua vida. Diga sim ao Senhor. Você não precisa de algo espiritual, você precisa de um propósito. Deus já te deu esse propósito. Tem uma fábula que conta que um médico, ele encontra a peste personificada indo para Bagdá. E esse médico pergunta, o que você vai fazer em Bagdá? A peste fala, eu vou matar 100 mil pessoas lá. Aí o médico fala, pô, então eu vou esperar aqui. Na volta, que a peste voltava de Bagdá, o médico perguntou, encontra ela de volta e pergunta assim, você não disse que ia matar 100 mil pessoas? Por que morreram 1 milhão de pessoas? A peste falou assim, eu matei 100 mil pessoas. Os outros 900 mil morreram de medo. Sabe, gente, que a gente não esteja entre os 900 mil que desistiram da vida, que desistiram do que Deus tem para elas e morreram de medo de morrer. E se morre de medo de morrer, morre de medo de viver. E porque morre, e porque quer morrer, e porque não vive, acaba morrendo. Morre por causa da opinião pública, morre por causa dos outros, morre por causa de si, daquilo que você vai julgar que você poderia ser, mas não é. Morre, vai vivendo, e quem tem medo de viver, não vive mais. O melhor antídoto contra o medo é olhar para ele e dizer, tudo bem, eu não te convidei, mas você está aqui, você faz parte de mim, vamos adiante, porque viver é muito superior a morrer de medo. Vamos adiante, porque eu não estou só, Cristo luta as minhas guerras. Na esquerda vai o medo, na direita vai aquele que vence todo medo, na direita vai aquele que tomou sobre si os nossos medos, que tomou sobre si as nossas dúvidas, que nele há certeza de que estará conosco para todos sempre. Você não está só, ele já te deu um propósito. Diga sim, vença o medo, vá e viva tudo que Deus te fez sonhar, e viva ainda mais. Eu pensei os sonhos que tem para vós, sonhos de paz e não de guerras, sonhos de vida e não de morte. Diga sim ao Senhor, não seja escravo daquilo que te paralisa. Ele veio para te dar vida, e vida em abundância. Diga ao Senhor assim, diga, eu não sou mais escravo do medo. Diga isso, diga isso. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Você precisa dizer, rasgue o seu coração, Senhor. Diga, eu não sou. Eu sou filho de Deus. Olha o que o Senhor fez, olha o que o Senhor fez. Abriu o mar, abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito, perfeito amor me alcançou, me resgatou, e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Você que precisa vencer o medo, você quer tomar uma atitude em direção ao Senhor hoje, dizer, olha só, vencer o medo não é tirar o medo, é saber que ele não pode te paralisar. A gente aprendeu isso hoje. Se você tem algo para vencer, mas você quer avançar, você quer dizer sim o que Deus tem para você, fique de pé no seu
lugar. Diga: Senhor, eu estou aqui. Eu quero avançar. Eu quero avançar. Fique de pé enquanto a gente for cantar. Isso. Se coloque, se apronte diante do Senhor e se apresente. Essa é a nossa forma de dizermos sim. E eu não sou mais escravo do medo. Diga: eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Você está aqui essa manhã e você quer começar uma vida nova com Cristo. Começar uma vida nova com Cristo, para andar com Ele. Ore comigo no seu coração agora. Diga: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, muda a minha vida. Me perdoa, faz tudo novo. Me ajuda a vencer o medo, para viver a sua vontade. Eu entrego a minha vida a Ti. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Você continua de olho fechado, cabeça baixa. Orou comigo? Levanta sua mão lá em cima agora. Levanta sua mão lá em cima agora, dizendo assim: Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe, estou vendo você. 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 Mais alguém aqui? Mais alguém aqui? Diz sim para o Senhor hoje. Diga sim: Deus abençoe. Glória a Deus. Mais alguém aqui? Mais alguém aqui? Aleluia. Se o seu caso é que você esteve nos caminhos do Senhor, mas se afastou, mas hoje volta. Você que está voltando, levante a sua mão onde você estiver. Levante sua mão onde você estiver. Isso, dizendo: sim, eu volto para os caminhos do Senhor. Eu estou voltando para o Senhor. Aleluia. Vou pedir para que todos fiquem de pé agora. Mas antes disso, todos que levantaram suas mãos, levantem mais uma vez. Só para eu ver isso, levantem mais uma vez. Vocês precisam receber um abraço. Isso aí, vocês precisam. Tem uma moça lá atrás, tem outra do lado. Vamos estar junto com elas lá. Isso, vou pedir para alguém chegar. Você continua. Se alguém não chegou aí, alguma moça não chegou aí, ó, continue com a sua mão levantada. Isso. Glória a Deus. Vamos levantar a mão para esse povo nesse momento. Isso aí, tem uma moça ali, ó. Tem isso. Alguém chegou nela aí? Alguém chegou? Ah, tá chegando ali. Obrigado, Ana. Vamos levantar a mão para esse povo. Vamos dedicar esse povo ao Senhor. Senhor Jesus, esse povo é seu, Senhor. Nós dedicamos esse povo a Ti, que hoje diz sim para o Senhor. Que esse povo que diz sim para o Senhor hoje possa ser consolidado nos Teus caminhos. Que esse povo que diz sim para o Senhor hoje possa ser transformado pelo poder do Seu Evangelho. Que eles se sintam amados por Ti. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a darmos consolidação, Senhor, raiz a esse povo. Ajuda-nos, Senhor, a fazer com que esse povo cresça no que o Senhor tem para eles. E nós vamos Te pedir, Senhor, agora pela Sua igreja, que está hoje se colocando, dizendo que está paralisada em diversas áreas pelo medo. Ajuda-nos, Senhor, a avançar pela Sua palavra, de que o Senhor está indo à frente, e o Senhor é o guarda de Israel, aquele que luta as nossas guerras, que mesmo quando estamos cercados, há uma legião de anjos que vai ao nosso redor. Ajuda-nos a prosseguirmos em direção ao alvo, e Te encontrarmos, e vivermos tudo que o Senhor tem para a gente viver. Queremos viver tudo que o Senhor tem para a gente viver. Senhor, levanta líderes no nosso meio, levanta pastores no nosso meio, levanta líderes de célula no nosso meio, levanta anfitriões no nosso meio, gente que diz sim. Senhor, no nome de Jesus, ajuda-nos a avançar. Os campos estão brancos e nós não queremos nos envergonhar. Nós não nos envergonhamos do Evangelho, nós dizemos sim e nós caminhamos em direção à Sua vontade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor, vamos sair cantando isso. Cante com a sua alma, diga: eu não sou